Que a graça e a paz do Senhor transborde em cada coração. Este é o dia que o Senhor entregou para nós. Eu quero estar deixando aqui uma palavra maravilhosa, onde diz no livro de Provérbio, livro de sabedoria, que diz no livro de Provérbio 29:2, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E isso é uma grande verdade. Está aqui a nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso. Nós somos patriotistas, somos brasileiros, amamos a nossa nação. Por isso, estamos falando um pouco sobre domínio, daqueles que dominam sobre a nação, que governam, que presencia, que estão sobre uma grande autoridade. A Bíblia vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Então nós entendemos que Deus está realmente no controle de todas as coisas. E o texto que eu quero deixar como base não é no livro de Provérbio 29:2, mas é no livro de Esté, um livro a qual gosto muito. Já lancei um louvor, por título Revogue, já faz alguns anos, aproximadamente acho que uns 6 anos atrás. E eu queria falar um pouco sobre um personagem bíblico chamado Mardoqueu. Mardoqueu foi um homem que criou a sua sobrinha, Esté, que mais tarde se tornou rainha no palácio do reino Assuero. É uma palavra muito maravilhosa, mas no caso sobre a Esté, já lançamos o louvor, E é sobre outra história, mas eu quero frisar aqui sobre a vida de Mardoqueu. Mardoqueu foi um homem cheio de desafios, mas um homem temente a Deus, um homem que adorou verdadeiramente a Deus, que se entregou em todo o tempo na presença do Eterno. Mardoqueu foi um homem judeu, um homem que estava sempre próximo do rei, do reinado. E ele foi um homem destemido, um homem corajoso. Mardoqueu, em primeira instância, ele salva a vida do rei. O rei teve uma conspiração contra o rei, aonde os dois personagens, Bigtan e Teres, intentaram contra a vida do rei. Mas Mardoqueu, estando à porta do rei, ele ouviu a conversa e ele passou imediatamente para a sua sobrinha, a rainha Esté. E o rei foi salvo, é claro, Foi algo maravilhoso. Porém, esse feito não foi divulgado. Quem ajudou o rei? Mas tudo aquilo que está escondido, uma hora vai ser revelado. E foi o que aconteceu realmente. Mardoqueu, ele não se prostou mediante uma situação, um abuso de autoridade. Amã, que era o segundo do rei, ele detestava Mardoqueu. E ele buscava a ocasião para poder fazer algo para Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu, por ser um homem muito temente a Deus, mas ele não se dava o capricho de se prostrar a homens, principalmente quando essa pessoa não era temente ao Senhor, que era o caso de Amã. Mardoqueu, ele viveu uma vida de princípio. Foi um homem destemido na fé, corajoso em toda a sua vida. E sabe o que eu acho interessante? Ontem eu estava orando, à noite estava orando e falando com o Eterno. E na hora que eu abri a Bíblia no livro de Esté, capítulo 9. Deixa eu ver se eu vejo aqui o versículo, porque o versículo, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saiu por toda a província,
porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Ele era um personagem que todo mundo amava. Quando houve o edito de sentença de morte para o povo judeu, foi Mardoqueu que se colocou de joelho, se vestiu de saco e começou a clamar ao eterno Deus por livramento. Depois ele foi até Esté, depois que Esté soube do que estava acontecendo, que ele estava à porta do rei vestido de saco, Esté ficou sabendo e mandou vértices, mas ele rejeitou. Mas o edito já estava no reinado da sentença de morte e Esté não estava sabendo ainda. E até que ele conseguiu falar com Esté, ele falou assim: olha, Esté, foi para tal tempo que o Senhor colocou você aqui. E se você não se manifestar, socorro e livramento virá de outro lugar. Mas Esté aceitou o desafio, 3 dias de jejum e oração, e o Senhor mudou o quadro daquela nação. Mas o versículo que eu quero deixar como base é que esse versículo fala muito ao meu coração. Está no livro de Esté, capítulo 10, versículo 3, que diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Ele foi um homem que ele trabalhou pela prosperidade da sua nação. Ele trabalhou pelos seus irmãos e procurando o bem do seu povo, de todos, né? Trabalhando pela prosperidade da sua nação. Então, primeiro do seu povo e depois da sua nação. Ele foi um homem fiel a Deus, ele trabalhou pelos seus irmãos e ele trabalhou pela sua nação. Então, quando o justo governa, o povo se alegra, porque na verdade ele não apontou só ali os seus irmãos, mas ele abençoa toda a nação. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa quando uma pessoa não busca seus próprios interesses, mas que ele busca o bem de toda a nação. Isso aconteceu no livro de Esté, você pode meditar. É um livro que só tem 10 versículos, 10 capítulos. E no último capítulo, no capítulo 10, só tem 3 versículos. É um livro muito maravilhoso, rico em sabedoria e em conhecimento. Medite nesta palavra sempre, viva com esta palavra, né? Não estamos aqui intitulando ninguém, mas simplesmente tributando a Deus todo louvor e toda glória, que todos aqueles que buscam o bem, todos aqueles que vivem uma vida com Deus, ele busca o bem da sua nação. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com tantos outros, com Débora, aonde eles se aplicaram a viver uma vida com Deus e eles buscaram o bem de toda a nação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa nação brasileira, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor traga o avivamento a qual a Igreja de Cristo tem almejado e orado e vivido na presença do Senhor. Eu quero estar finalizando agradecendo a você que ficou até o final. Você que não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe e que Deus vos abençoe de uma maneira poderosíssima. A sua vida, a sua casa e a sua família seja próspero na presença do eterno Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém.